pessoal, aqui é o Ribeneto e nós estamos em mais um vídeo para o blog da minha estante. Hoje trago para vocês, como todo começo de mês, o nosso wrap up, o nosso diário de leitura com todos os livros que eu li no mês passado. Março foi um mês bem estranho para mim, eu acho que comentei isso várias vezes no Twitter, mas foi um mês lento, foi um mês arrastado em todos os sentidos da minha vida, e isso acabou refletido também nas leituras, e eu acabei me arrastando lendo, e a culpa, na maioria dos casos, não era nem dos próprios livros, a culpa era minha. What happened? Something must have happened. It's not you, it's me. Mas enfim, eu consegui ler. Espero que vocês gostem desse nosso vídeo e continuem comigo até o final. Vamos lá? Começando, como sempre, com as minhas leituras físicas. O primeiro livro físico que eu li foi As Confissões das Irmãs Sullivan, da Natalie Stanford, lançado por aqui pela editora Galera. Natalie Stanford é simplesmente a autora de Como Dizer Adeus em Robô, que foi um dos meus livros favoritos, não só de 2013, mas favoritos da vida. Então sim, eu estava esperando muita coisa desse livro, a começar pela sinopse dele, que conta a história das três irmãs, a Jane, a Nori e a Sully. Elas são filhas dessa família de alta sociedade de Baltimore, e é uma família que basicamente é sustentada pela avó delas, que é conhecida em toda a cidade como a Poderosa. No Natal que se passa essa história, a Poderosa joga uma bomba na mesa da família. Ela diz que está morrendo e que está tirando toda a família da herança, porque um membro dessa família cometeu uma afronta muito grave a ela. Então, se esse membro da família escrever uma confissão para ela, entregar até o dia de Ano Novo, ela vai perdoar a família e vai colocar todos de volta na herança. Na mesma hora, os pais das meninas e os irmãos das meninas acreditam que foi uma delas que cometeu essa afronta à avó e fazem um checkmate. Vocês precisam fazer essa declaração, essa confissão da avó, porque nós precisamos continuar com esse dinheiro. Então, essas meninas, elas vão lá e escrevem a confissão. Então significa que esse livro ele tem 3 histórias diferentes, porque cada confissão é como se fosse um livro ou uma novela, por assim dizer, com as 3 irmãs contando o que elas fizeram que a avó poderia ter achado tão ruim a ponto de tirar a família do testamento. Então a mais velha, a 17 anos, conta como ela acabou se envolvendo com alguém de fora da alta sociedade. Não só isso, que é 8 anos mais velho do que ela e que também é negro. A do meio, que é a mais revoltada, conta o porquê, o que levou a ela a criar um blog e falar mal da própria família. E a mais nova, de 15 anos, fala para a avó por que ela começou a se achar imatável, basicamente, imortal, de uma hora para outra. Mas eu acho que eu estava com uma expectativa muito alta para esse livro, porque ele foi legal, mas só. A história que eu achei mais interessante foi justamente da irmã mais velha, 17 anos, porque ela teve um começo, ela teve um meio, um desenvolvimento e teve um fim, e ela se fechou ali. Mas a história das duas irmãs mais novas, a rebelde de 16 anos e a imatura de 15, são histórias que parecem que tem um começo, mas quando vai chegando no final as coisas meio que se atropelam. A conclusão é meio... Tá, é sério que vocês consideram isso realmente uma afronta para a avó de vocês? Foi um livro divertido? Foi. Mas depois de eu ver o que a Natalie Stanford pode fazer e o que ela fez em Como Dizer Adeus em Robô, esse livro foi meio que um balde de água fria. É divertido, mas não é memorável, infelizmente. Enfim, eu dei 3 estrelas para As Confissões das Irmãs Sullivan. E se você quiser ler esse livro e ainda não leu Como Dizer Adeus ao Robô, eu recomendo ler esse livro primeiro e depois Como Dizer Adeus ao Robô, porque talvez assim você acabe não se decepcionando tanto quanto eu. Outro livro que eu li com expectativas muito altas e que acabou que não foi nada do que eu esperava foi Mentirosos, da Airlock Hearts, lançado por aqui pela editora seguinte. Esse livro ele recebeu um hype tão grande quando ele foi lançado lá fora, e um hype tão grande quando ele foi lançado aqui no Brasil, que eu estava esperando algo simplesmente épico e que fosse abalar as estruturas da minha leitura, e foi simplesmente um estalinho de festa junina, pelo menos na minha concepção. Que coisa, não? Ele conta a história
da Candace. Candace, ela faz parte da família Sinclair, que é outra família bastante abastada e que tem uma ilha própria. Toda a família se reúne nessa ilha e passa o verão nessa ilha. E lá, a Candace, ela passa com os dois primos dela, o Johnny e a Mirror, por assim dizer, que é quase um primo postiço, que é o Get. A família apelida esse grupo de 4 amigos de mentirosos, até que em um verão, no verão dos 15, como a própria Candace fala, ela acaba sofrendo um acidente, que ela não se lembra muito bem como ela sofreu o acidente. A memória dela acaba sendo afetada por causa desse acidente. Ela passa 2 anos afastada dessa ilha, tentando entrar em contato com os mentirosos, mas ninguém respondendo ela. Até que ela volta e lá estão eles, os mentirosos, prontos para recebê-la novamente na ilha. E a Candace, ela está convicta, querendo saber o que aconteceu com ela nesse acidente, porque ela está tendo esses lapsos de memória, e por que a família dela está tão diferente a partir do verão dos 15. Basicamente é isso que eu posso dizer sobre Mentirosos sem entrar em muitos spoilers. A grande questão de Mentirosos é que as pessoas sempre falam que existe um plot twist aqui que wow, blowed my mind. E era algo que eu já estava esperando assim que eu iniciei a leitura. A questão é que na página 49, se eu não me engano, eu até marquei aqui, 48, que é quando acontece o acidente e quando a Candace começa a passar os 2 anos afastados da ilha, eu já saquei o que a Lockhart estava fazendo. Por que eu saquei? Porque não era a coisa mais difícil do mundo de se interligar. Porque a história de Mentirosos foi simplesmente chupinhada de um filme. Sim, isso é verdade. Enfim, é muito difícil falar sobre Mentirosos sem entrar nesse spoiler. Então, se você ainda não leu Mentirosos, ou você quer muito ler Mentirosos, a tela vai ficar preta e branca e vai aparecer a imagem spoiler aqui embaixo. Enquanto estiver assim, você vai estar com o botão do áudio mudo, porque eu não quero que vocês escutem esse spoiler, tudo bem? 1, 2, 3. Enfim, Mentirosos, para quem já leu o livro, para quem não pretende ler o livro, basicamente é uma versão juvenil e contemporânea daquele filme de suspense e terror com a Emily Browning. Sério, tudo nesse livro foi chupinhado daquele filme. A ambientação que no filme é uma casa do lago, aqui é uma casa de veraneio, né, uma ilha particular. O acidente é praticamente o mesmo, o plot twist é basicamente o mesmo, o motivo por detrás do acidente é basicamente o mesmo. A condução da história, de como a personagem vai tentando descobrir o que aconteceu e por que ela está assim. A única diferença é que ela trouxe, a Lockhart trouxe um lado contemporâneo e que o filme é mais suspense e terror. Mas enfim, voltando à imagem normal. Eu me senti tão subestimado como leitor lendo esse livro que eu fiquei muito revoltado. Eu fiquei muito revoltado mesmo. Eu tentei dar uma nota menor do que 3 estrelas para ele, mas a escrita da Lockhart, ela é fluida, ela é gostosa, então ela acaba te conduzindo muito fácil e muito rápido, porque eu acho que se não fosse isso, eu teria abandonado o livro. Porque aconteceu exatamente da forma como eu suspeitava do que estava acontecendo, sem nenhuma grande surpresa, sem nenhuma grande reviravolta. Tudo pra mim foi muito óbvio, justamente porque eu tive esse background do filme, que não é um filme novo, é um filme, sei lá, de 2007 ou 2008. Sem falar que até haver essa grande revelação, até as peças começarem a ser encaixadas, assim, em geral, a história é muito chata, gente. Não acontece nada de interessante. Quando as coisas estão começando a acontecer, é a página 180, 190 por aí, que é quando vai vendo a revelação sobre o que aconteceu no Verão dos 15. E eu vi que o Verão dos 15 tinha uma história tão interessante que ela poderia ter abordado tão bem sem esse plot twist forçado que ela deu no final. Se ela tivesse desenvolvido toda a história do livro a partir do Verão dos 15, com a história que tem nesse Verão dos 15, que é a briga pela herança da família, é claro, pois o pai, o avô da Candace, ele é muito manipulador. Ele manipula as 3 filhas dele a brigarem por essa herança da ilha. Além que a Candace, ela acaba se envolvendo com o Get, que é esse primo postiço do Johnny. E o Get, ele é descendente de indiano. Então nós temos aquele conflito racial e dele não ser da mesma classe da família Sinclair. E o avô, obviamente, mais do que reprova esse envolvimento dos dois. Então esses pontos da história eram muito bons e poderiam ser contados de formas maravilhosas.
e ela subaproveitou tentando fazer um livro diferente, e que não é diferente, gente. Essa história que eu falei pra vocês na parte do spoiler não é original em nada. Se você for procurar em vários filmes de terror, de suspense, de que seja, vai encontrar histórias com plot twists parecidos. Então sim, eu me senti ultra subestimado lendo Mentirosos. Eu dei 3 estrelas unicamente pelo ritmo fluido e da escrita da Lockhart. Mas não foi um livro incrível como me venderam. Enfim, eu me senti revoltado lendo esse livro. Depois dessa minha leitura totalmente conturbada com Mentirosos, eu peguei para ler outro livro que eu estava esperando muito, com uma expectativa muito alta, principalmente por ele ser um dos livros favoritos da Mato Arquipelitura. E foi Dois Garotos Se Beijando, do David Levitan, que foi um livro que eu recebi de ação da editora Galera. A história desse livro basicamente fala sobre o Harry e Craig. Eles são amigos que já foram ex-namorados e que estão tentando quebrar o recorde de beijo mais duradouro do mundo. Só que nós não temos só a história dos dois nesse livro. Nós temos vários outros personagens e várias outras histórias que se intercalam no decorrer dessa prova que eles estão realizando para entrar no livro dos recordes. Basicamente, tem a história do Tariq, que é amigo dos dois e que foi basicamente o motivo para fazer eles realizarem essa prova. Temos o Peter e o Neil, temos o Cooper, que é um rapaz super problemático, que ele ainda tem muitos problemas de aceitação. E temos o Avery e o Ryan, que acabaram de se conhecer. E o Avery tem uma das minhas histórias mais complicadas que eu já vi de um personagem, que eu tive que bater de palmas de pé pro David Levitan por ter abordado esse assunto e da sensibilidade como ele conseguiu abordar esse assunto. Esse era o David Levitan que eu queria ter encontrado. É um livro doce e ao mesmo tempo triste e ao mesmo tempo engraçado e ao mesmo tempo genial e ao mesmo tempo não pretensioso e ao mesmo tempo totalmente pretensioso. Enfim, é um livro complexo e é incrível, pois ele conseguiu desenvolver toda essa história, todas essas histórias em um livro de 220 páginas. E nenhum minuto esse livro fica raso. Ele consegue abordar todos os temas que ele aborda com uma profundidade incrível. E como eu disse no Book Haul da semana passada, esse é um livro que deveria ser lido por todos, mas infelizmente quem deveria ler esse livro não vai ler. Isso é muito triste, isso é muito horrível só de imaginar. Pois é um livro que, sério, fora toda a polêmica da capa, fora toda a polêmica do tema, que infelizmente ainda tem nos dias de hoje, é um livro incrível, é um livro de uma sensibilidade sem tamanho. O David Levitan foi muito poético ao escrever esse livro. A forma como ele narra, o narrador desse livro é genial, porque não é uma pessoa, é como se fosse toda uma geração. A geração de gays que acabaram sendo contaminados pela AIDS nos anos 80, e eles vendo para essa nova geração, a geração dos anos 2000, e eles fazendo o balanço, o contraponto, como era a sociedade naquela época e como é a sociedade atual para esses jovens. E é toda uma reflexão. É incrível, gente. Eu fiquei totalmente sem palavras. Eu li esse livro em um domingo. Eu peguei ele de manhã e terminei ele à noite. E fiquei completamente sem palavras, arrebatado, e eu dei 5 estrelas para esse livro. Eu digo, por favor, leiam esse livro. Ele é incrível e só merece uma salva de palmas em pé pro David Levitan, porque me deixou sem palavras. E o último livro físico que eu li foi o Síndrome Psíquica Grave, da Alicia Thompson, também lançado por aqui pela editora Galera. Esse livro basicamente é um novo adulto que conta a história da Liv Nolan. Ela é estudante de psicologia, ela está no primeiro período da faculdade e ela já está praticamente surtando. Ela é o tipo de pessoa que analisa a tudo e a todos e a si mesma o tempo todo. E ela está nesse ciclo constante de análise, balanceando a vida dela, a vida dos amigos, a vida da família dela. E isso acaba criando muitos problemas para ela. Para começar, ela tem esse relacionamento completamente estranho com o namorado dela, que é o Andrew, que é um estudante de filosofia, que você percebe já na primeira aparição que é um babaca, e você se pergunta por que ela tá com ele. E tem o Nathan, que é o colega de quarto do namorado dela, que é um cara bonitão, que faz matemática, e que mesmo ela não confessando pra si mesma, chama a atenção dela. E também tem a Rebecca, que é uma menina de 15 anos que ela acaba pegando pra ser orientadora na escola, e que é uma garota super rebelde, fala a verdade na cara dela. Então, o livro ele vai
conectando todas essas histórias, todos esses relacionamentos interpessoais da Liv com o fato de que ela está praticamente surtando. O que eu posso dizer desse livro é o que eu disse no Instagram quando postei a foto dele, é que eu senti que esse livro é como se fosse Fangirl sendo escrito pela Meg Cabot. A escrita da Alicia Thompson, ela tem todos os maneirismos, ela tem todas as mesmas referências à cultura pop que a Meg Cabot usaria em um livro dela. E isso foi muito assustador, porque não parecia que eu estava conhecendo um livro novo, estava parecendo que eu estava lendo o livro da Meg Cabot, sendo que ela estava escrevendo sobre um pseudônimo. E tem uma citação da Meg Cabot na capa, e seria muito narcisismo da parte dela fazer isso. Mas enfim, ele teve o mesmo problema que eu senti em Fangirl, que é o começo dele. Assim, a primeira metade do livro, eu senti que basicamente nada acontece. Ela vai apresentando todos esses casos, todas essas relações da vida da Liv. Quando você percebe que a história realmente começa, é a metade do livro. Então eu acho que ela poderia ter enxugado essas 180 páginas de pura enrolação e feito uma introdução menor e se focado mais na parte final, que é uma parte super legal, e que eu não vou contar aqui porque seria spoiler. Que é quando toda a história ela começa a fazer sentido, nós vemos a vida da Liv realmente engrenar e todo o balançamento dela realmente fazer algum sentido. E você começar a entender de verdade a relação dela com cada um desses personagens. Aí foi quando o livro me conquistou, aí foi quando ele ficou fofinho, bonitinho, e foi quando eu mergulhei de verdade na leitura. Enfim, se você procura um livro leve, um livro divertido, com uma personagem engraçada, e que com uma história bonitinha, que vai ser desenvolvida, esse livro é para você. Mas não leia esperando muita coisa. Ele tem um ponto muito positivo, já que a Alicia Thompson ela se formou em psicologia, então ela entende muito bem sobre o que ela está falando no livro ali, todas as colocações que a Liv faz. Então eu acredito que o background de psicologia que a autora traz aqui no livro é muito bom. Mas a história em si é uma história mediana, legalzinha, para você ler num sábado ou no domingo, chuvoso ou de muito calor. Enfim, de 3 estrelas para a síndrome psíquica grave. Foi bom, mas eu confesso que eu esperava um pouquinho mais. Agora passando para os livros digitais. Eu só li 3 livros digitais nesse mês de março. E o primeiro deles foi o A Mais Bela Melodia, da Carol Telles, a blogueira do blog Reparável. E o que eu posso dizer para começo de conversa é: A Mais Bela Melodia é um livro que no meu Kindle registrou 970 páginas. Eu li essas 970 páginas em 2 dias. Ele conta a história do Klaus e da Lorena. A Lorena, ela é a filha problemática do pastor, a menina mais mal falada da cidade, mas que na verdade faz muita coisa boa. E o Klaus é o garoto de ouro da cidade, o filho do delegado, e que na verdade faz muita coisa errada por detrás. Então nós temos esses 2 personagens, ela muito cabeça dura, ele muito cheio de si, e que acabam se encontrando devido a um acidente na escola. E é a partir daí que a história começa, e é o que eu posso dizer sem entrar em muitos spoilers. Mas o que eu posso dizer é que Klaus e Lorena sofrem o pão que o diabo amassou. A Carol não poupa os seus personagens em 1 minuto sequer. O casal merecia ganhar o troféu proibido de vida filha da... Porque, sério, o background dos 2 como personagens separados, assim, é chocante. Eu acho que principalmente a Lorena. A Lorena, ela sofre muito. É uma personagem que ela é muito forte e ao mesmo tempo muito frágil devido ao que a vida fez com ela. O Klaus, ele já foi abandonado pela mãe e ele foi criado pelo pai. E o pai, que é delegado, ele não sabe expressar muitos sentimentos. Então ele foi muito criado sozinho, muito solto. Basicamente, ele considera a família dele o melhor amigo, que é o Adonis, que é um personagem incrível, sabe? Adonis é um dos personagens mais incríveis que eu já li em um livro. E nós somos levados através desse último ano dos 2 na escola, na Cidade de Esperança. O Klaus querendo sair de Esperança e a Lorena, ela querendo ficar para fazer a diferença. E como a vida dos 2 se choca e se cruza e, enfim... Não vou falar mais sobre a história, mas o que eu posso dizer é que é um livro incrível. Foi um livro que ele, ao mesmo tempo, tem momentos muito bons e muito engraçados, muito divertidos. Ele tem momentos muito tristes, que acontecem coisas na vida dos personagens que te machucam de verdade e que você fala: por que você está fazendo isso com eles? Por que você está fazendo isso com eles? Eu não quero que eu...
Enfim, como eu disse, eu não consigo ler livros muito grandes, rápidos, e eu consegui ler 970 páginas do Kindle em basicamente 2 dias. A escrita da Carol é muito fluida, é muito gostosa. O livro é narrado tanto pela Lorena quanto pelo Klaus, e ele tem toda essa ambientação de cidade no interior do sul aqui do Brasil. Eu dei 5 estrelas para A Mais Bela Melodia, e é só o primeiro livro de uma duologia. Ele termina de uma forma completamente arrebatadora, e que eu não entendi por que ele terminou dessa forma. Eu acho que ele precisava ter terminado dessa forma. E eu estou muito empolgado para ler a melodia final, que é o último volume, que é o segundo volume, a continuação dessa história e de todos os pormenores que aconteceram, todas as reviravoltas que acontecem no final desse livro, que te tiram do chão. Estou esperando a Carol lançar a versão finalizada, porque, se eu não me engano, já tem ele no Wattpad. Mas enfim, foi uma grata surpresa. A Carol, ela tem o dom. Eu fico muito feliz de dizer que a Carol tem o dom da escrita. Eu fui completamente arrebatado por esse livro, e eu não poderia dar outra nota além de 5 estrelas para A Mais Bela Melodia. E o segundo livro digital que eu li foi A Morte de Sarai, da J.R. Damaski, que foi lançado por aqui pela editora Soma de Letras. A J.R. Damaski, para quem não sabe, é a autora da duologia do Entre Agora e o Nunca, que, sem sombra de dúvidas, é um dos meus novo adultos favoritos, assim, de todos os tempos. Mas se você está esperando um novo adulto como Entre Agora e o Nunca, pode tirar do seu cavalo da chuva, porque A Morte de Sarai, essa série na Companhia dos Assassinos, não tem nada a ver, não tem nada do clima de Entre Agora e o Nunca. É uma história completamente diferente. Ele é uma trama policial, por assim dizer, com muitas cenas de ação, muitas reviravoltas no mundo da máfia, no mundo do tráfico de mulheres, no mundo do crime, com organizações secretas cheias de assassinos. Enfim, é um clima totalmente diferente dos outros livros que eu li da autora. E foi incrível, porque isso mostrou uma versatilidade tão grande da J.R. Damaski que não tem como você não ficar vidrado em todas as reviravoltas que acontecem em A Morte de Sarai. Pois sim, é um livro repleto de ação, repleto de fatos, repleto de reviravoltas, do primeiro capítulo ao último capítulo. Porque nós temos a Sarai, que é essa menina que era filha de uma viciada em drogas. Então a mãe da Sarai acaba levando ela pro México, porque a mãe acaba se envolvendo com um traficante mexicano, que é o Juan. Só que a mãe morre e a Sarai acaba ficando nas mãos do Juan. E o Juan, ele é obcecado pela Sarai. Ele trata a Sarai como se fosse a amante dele. E a Sarai, ela quer fugir dessa situação, ela quer fugir, mas ela teme pela própria vida, porque ela sabe que se ela fugir, o Juan vai atrás dela. Até que um dia, nesse covil de mafiosos, chega um assassino americano, que é o Victor. O Juan está contratando esse Victor para um trabalho, e ela vê no Victor uma oportunidade de fugir dessa vida. Então ela acaba se escondendo no carro do Victor e ela acaba fugindo com o Victor. E o Juan fica enlouquecido, ele manda todos os seus homens atrás do Victor e dela. E contra todas as possibilidades, o Victor, que é um assassino frio, que ele praticamente não expressa os sentimentos dele, ele acaba ajudando a Sarai. E é isso que eu posso dizer do livro, e isso não é nem 1/3 do que acontece em A Morte de Sarai. O que eu tenho que dizer aqui é que eu tenho que bater palmas para J.R. Damaski, porque ela em nenhum momento romantizou esse universo. Apesar de ela tratar essa organização assassina, né, de mercenários, por assim dizer, de uma forma meio hollywoodiana, todos os outros casos de todo o lado criminoso, o lado sujo, ele é realmente isso, o lado perverso. Ele não é algo bonito, ou algo sensual, ou algo heróico, como a gente encontra em outros livros por aí, como Captive in the Dark. É um livro onde, mesmo essa mergulhada no errado, você consegue entender que existe o errado e existe o meio certo. Sem falar que a gente acaba se envolvendo com a história da Sarai, a gente acaba se envolvendo com a história do Victor. E é um livro de ação, gente. Esse é um livro de ação. Você tem que ler pensando nisso. Sim, tem um romance. É lógico que a Sarai vai acabar se envolvendo com o Victor. Mas é algo que acontece tão gradual, tão natural, que você percebe que não parece que é o foco do livro. Enfim, eu fiquei bastante impressionado com essa nova série da autora. Eu dei 4 estrelas para A Morte de Sarai, e eu já comecei a ler o segundo livro, que é o Reviving Isabel. Não vou dizer mais sobre ele, vou explicar mais no próximo vídeo de área de leitura. Mas a J.R. Damaski só me surpreende.
E por último, eu acabei lendo O Amor Está no Quarto ao Lado, que é um livro de romance nacional lançado pela Lee Mende. Esse livro ele conta a história do Juan e da Jenny. O Juan ele é um militar de alta patente que um dia um dos seus subordinados acaba morrendo no meio de um treinamento e um dos últimos pedidos desse subordinado é que ele cuidasse da filha dele. No caso, a filha seria a Jenny. Então o Juan ele vai até a casa da Jenny, né, para buscar ela e ele acaba descobrindo que o padrasto da Jenny estava envolvido com agiotas, então ele precisa tirar a menina da casa o mais rápido possível. E é a partir desse ponto em que a história começa. A Jenny vai morar com o Juan. O Juan ele tem 32 anos de idade, a Jenny tem 17 anos. E o que acontece? Os dois acabam se apaixonando. O que me fez ler esse livro, eu não me lembro se foi numa resenha, se foi num comentário no Facebook, alguma coisa assim, é porque, pelo que eu li, a pessoa fazia uma comparação com Desculpa Se Eu Te Chamo de Amor, do Federico Motta. E eu amo 3 metros acima do céu, do Federico Motta, então eu pensei, por que não? Por que não ler? E o que eu posso dizer sobre O Amor Está no Quarto ao Lado? O que eu posso dizer é que eu disse na novela. Esse livro é um novelão. É um novelão mexicano do início ao fim. Tudo que você imaginar que pode acontecer com o Juan e com a Jenny, vai acontecer. Tudo mesmo. Tipo, tentativa de assalto, sequestro, coma, perca de memória, revelação de família, revelação de personagem sendo uma pessoa, sendo que ele na verdade é outra. Sim, acontece isso tudo, e de um capítulo para outro. Eu ia lendo e eu falava, tá, isso acontecendo é aceitável. Mas isso acontecendo é aceitável. Mas isso acontecendo é aceitável. Depois do ponto eu já estava falando assim, meus filhos, vão procurar uma igreja, uma oração, porque isso aí já é espiritual. Porque não é possível toda coisa errada que pode acontecer no mundo vai acontecer com vocês dois. Aconteceu tanta reviravolta que o livro acabou deixando de ser crível, eu não acreditava mais, e era tudo trabalhado de uma forma muito novelística. Chegou o ponto que a leitura ficou cansada, eu não tinha mais ânimo para ler o livro. Eu pegava para ele e eu tinha vontade de dormir. A autora ela tinha um tema muito bom, que é essa diferença de idade entre os personagens, para poder trabalhar, e ela trabalha das formas mais piegas possíveis. Eu vou dizer que não foi um livro divertido de se ler? Não vou dizer isso, mas eu não levei a sério em nenhum momento possível. Se falar da forma como o Juan e a Jenny falam como estão apaixonados, eles declamam sobre o amor, eles declamam sobre a vida, sobre como o outro mudou a vida deles, e de uma forma tão teatral e tão plástica, por assim dizer, que eu não vi a realidade ali. Foi uma ideia que é até interessante, poderia ser um livro muito mais divertido do que ele foi, mas que a autora não soube desenvolver, ela colocou os pés pelas mãos, ela simplesmente quis abraçar o mundo em um livro só, e não funcionou, ficou inverossímil para mim, infelizmente. Eu dei 2,5 estrelas para O Amor Está ao Quarto ao Lado. Bom pessoal, essas foram as minhas leituras do mês, espero que vocês tenham gostado. Enfim, se gostou, clique aqui embaixo gostei, vai estar ajudando bastante ao canal e a pessoa que vos fala. Se você ainda não é inscrito na minha estante, seja muito bem-vindo ao canal e se inscreva para estar sempre sabendo quando tem vídeo novo por aqui. Curta a fanpage da minha estante lá no Facebook, onde eu posto todas as novidades que eu descubro durante a semana. Eu também estou no Instagram e no Twitter, para quem quiser me seguir, os links vão estar aqui embaixo na caixa de informações. Os links para as resenhas individuais também vão estar aqui na caixa de informações, para quem quiser conferir o texto sobre cada livro que eu falei aqui no vídeo de hoje. Bom, se vocês pretendem ler esses livros, deixe aqui nos comentários a opinião de vocês, o que vocês acham, o que vocês esperam. Porque aqui foi o Henri Beneto para mais um vídeo do blog Na Minha Estante. Tchau pessoal, e até o nosso próximo encontro.